Vamos então à palavra de Deus nessa noite. Geralmente eu busco trazer aqui alguns estudos voltados para a pessoa de Jesus Cristo, algumas lições que nós tiramos ali acerca do mistério de Jesus, dessa caminhada com Cristo. E recentemente eu tenho procurado tirar lições assim de alguns personagens específicos da Bíblia, né? Na última vez que eu tive aqui, eu falei sobre Judas, né? Judas, sobre o seu começo promissor, né? Um jovem que tinha tudo ali para ser destaque entre os discípulos, mas no meio da caminhada ele não permitiu que Jesus moldasse o seu coração. Lembro que eu até comentei sobre o que eu tinha lido no livro do Augusto Cury, que diferente dos outros discípulos, como Pedro, por exemplo, que mesmo com o coração às vezes inquieto, impulsivo, ele deixou ser moldado por Jesus, ao contrário de Judas. Na outra oportunidade anterior eu falei sobre Nicodemos, nós falamos sobre aquele diálogo que nós vimos ali, onde Nicodemos entra num dilema ali, né, entre abandonar tudo e seguir a Cristo, né, e nós vemos pela palavra de Deus que ele foi um discípulo de Jesus distante, né, ele nunca esteve diretamente ali com Jesus, envolvido com Jesus, mas em alguns episódios ele aparecia ali no plano de fundo. Então sempre eu estive ali próximo ali dos ensinamentos de Jesus, mas dessa vez um desafio para mim, nós vamos falar sobre um profeta do Antigo Testamento, Eliseu, né? São os Elis ali, eu falo dos três Elis, né? Eli, Eliseu e Elias. Elias e Eliseu mais contemporâneos, Eli ali já na passagem do período ali dos juízes, né? Quando nasce Samuel, ele é aquele que praticamente cria Samuel ali, né? Mas são os três Elis. Hoje nós vamos falar sobre dois deles, que é Eliseu e Elias, né? E o pastor até abriu um texto fazendo uma comparação entre Adão e Jesus, né? Nós, enquanto cristãos, quando nós pegamos aqui esses relatos do Antigo Testamento e do Novo e personagens, né, acontecimentos, como nós estudamos anteriormente, o pastor recentemente falou sobre isso, o apóstolo Paulo, em duas oportunidades, na verdade, uma em Colossenses e outra o autor de Hebreus, né, não sabemos se é Paulo, mas fala sobre isso, né, sobre os acontecimentos do Antigo Testamento como sombra daqueles revelados em Jesus. Então, quando nós olhamos para situações do Antigo Testamento, nós temos que procurar ver ali o que aquilo revela para nós acerca de Cristo. Nossa escola bíblica, por exemplo, tem uma sala que chama Evangelho Revelado. Aí você olha o nome da sala e vê os livros que eles estão estudando, Gênesis, Êxodo, Levítico. Por quê? O propósito do professor Mateus ali é mostrar nos acontecimentos ali desde a criação, tempo do Êxodo, que o Evangelho já vinha se revelando ali, né, desde o princípio. E hoje não será diferente. Nós vamos traçar ali em um determinado momento um paralelo entre a vida de Eliseu, o que ele simbolizava, né, simbolizava ali a pessoa de Jesus Cristo na época dele, até pelo que ele realizou. E no segundo momento nós vamos fazer algumas aplicações práticas. Então a aula de hoje é um estudo sobre a vida do profeta Eliseu em duas partes. A primeira um pouco contando a história, alguns dos seus feitos, né, e depois nós vamos tirar algumas aplicações sobre isso. Antes de tudo, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia, ó Deus, pela tua casa, pela tua presença, ó Deus, por nós estarmos aqui hoje, estarmos aqui escolhidos para estarmos aqui hoje nesse momento, recebendo dessa palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a minha vida, que eu consiga transmitir tudo o que o Senhor tem, ó Deus, para transmitir para os irmãos de forma clara, ó Pai. Que não haja nenhum engano, ó Pai, que tudo, ó Pai, venha ser para a edificação da tua igreja. Pedimos, ó Pai, o seu direcionamento, que nós possamos escutar a sua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, para começarmos em 2 Reis 2:1. Então o pastor gosta de títulos lá para o vídeo, né? Então talvez seja assim: Eliseu, o profeta da porção dobrada. Opa, gostei desse título. Sabia que o senhor ia gostar. Então vamos ler ali então 2 Reis 2. Hoje nós vamos começar já do meio para o fim,
e no segundo momento nós vamos voltar ao início da caminhada de Eliseu. Por que eu disse que nós vamos falar de dois profetas? Porque, como nós vamos ver, Eliseu ele dá continuidade ao ministério do profeta Elias. Então o ministério de Eliseu começa nesse momento que nós vamos ler aqui agora. E diz assim, 2 Reis 2, nós vamos ler do 1 até o 14. Diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu às águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto, o que Elias lhe deixara cair, e voltou-se e pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então aqui nós estamos vendo o início do ministério, como se fosse a posse do ministério de Eliseu. Não tem como nós fazermos um estudo sobre a vida do profeta Eliseu sem nós falarmos de Elias. Existe ali uma comparação entre Elias e Eliseu, né? Mas é interessante que nós começamos aqui nesse início do ministério de Eliseu, vendo o profeta Elias, né, perguntando para Eliseu o que ele queria, né, já próximo, sabendo da sua partida. E o profeta Eliseu pede então a porção dobrada do ministério do seu discipulador. Se nós lemos desde o início da história, que nós não vamos fazer agora, vamos fazer mais para frente, nós vamos ver que Eliseu foi o discípulo de Elias por mais ou menos 10 anos, aproximadamente 10 anos, foi o período em que como se fosse ele um ajudante. Embora os dois fossem como os professores da escola de profetas, em várias partes do texto ali de 2 Reis, esses alunos, discípulos aqui que nós vimos aqui nos primeiros versículos, esses jovens caminhavam ao lado dos profetas. Eu imagino que eles eram como se fossem professores desses homens que andavam junto com eles, né? Era como se fossem mestres desses discípulos, né? Mas o fato é que o discípulo sucessor de Elias foi Eliseu, né? Aproximadamente durou 50 anos o ministério de Eliseu, né? Desde esse dia até o dia da sua morte.
E nós vimos ali um paralelo, né? Onde, ao mesmo pé que Israel e Judá erguia-se reis sobre reis, Deus também levantava profetas sobre profetas, né? Para caminhar junto ali ao lado do rei, em paralelo, né? Ao mesmo modo que nós vimos aqui reis se levantando, também Deus levantava ali profetas neste tempo, assim como Elias e Eliseu. O que é interessante aqui, irmãos, essa questão da porção dobrada. O profeta Elias, Deus usou ele para fazer alguns milagres sobre o povo. Esses milagres, basicamente, resumidamente, são alguns aqui que eu vou citar. Então, os 3 anos e 6 meses de seca, né, foi uma profecia de Elias. A multiplicação do azeite e farinha da panela de uma viúva. A ressurreição do filho de Zarefate, né? A descida do fogo do céu, a chuva depois dos 3 anos, a descida do fogo do céu na guerra lá para matar os soldados, e a travessia seca pelo Rio Jordão, que foi essa que nós acabamos de ler. Se nós contarmos essas maravilhas feitas através da vida do profeta Elias, nós temos o número de 7. E nós começamos lendo o texto falando de uma porção dobrada que Eliseu pediu, né, sobre o ministério de Elias. Então, qual que é o dobro de 7? 14. Se nós continuarmos a leitura aqui, nos próximos capítulos do livro de 2 Reis, nós vamos presenciar algumas dessas maravilhas que o Senhor fez através da vida de Eliseu. E se nós contarmos todas elas, nós vamos chegar ao número de 13, enquanto ele estava vivo. Mesmo depois de morto, os ossos de Eliseu foram usados para fazer um milagre. Algumas dessas maravilhas, se nós caminharmos aqui, a primeira nós já vimos. Ele fere as águas se dividem e ele passa seco. Assim como o profeta Elias tinha feito poucos instantes antes, ou alguns dias, enfim. O relato anterior é justamente o mesmo sinal que Elias fez como último sinal do seu ministério. O primeiro sinal do ministério de Eliseu é exatamente a mesma coisa. A capa ferindo a água e a água se partindo, né? Então, além disso, nós vimos aqui a purificação das águas, né? Se nós vamos caminhando, o profeta Eliseu foi usado para, vamos dizer assim, purificar mesmo as águas de uma cidade onde a água era imprópria para o consumo, e por isso não era nem plantação não tinha no local. Nós temos aqui na continuação do capítulo 2. Então ele foi usado para que essas águas fossem potáveis, e ali passou a ter então água para beber, e a terra passou a ser fértil. Continuando, nós vimos aqui homens, a tradução que diz rapazinhos, mas estudos dizem que é como se fosse uma gangue, porque pessoas mais novas não andavam em bando, como diz aqui no texto. Então talvez na tradução foi traduzido como rapazinhos, mas há um estudo que pode ser que eram saqueadores, né, jovens meliantes ali. O fato é que eles zombaram de Eliseu e depois eles foram mortos por 2 ursas que vieram, né? Esse também é considerado um feito milagroso, né, da parte de Eliseu, né? Porque zombaram dele, zombaram de Elias, né? E veio então a maldição sobre esses homens. Além desses 2, caminhando aqui, nós vimos aqui Eliseu então aumenta o azeite de uma viúva estava com problemas financeiros. Então Eliseu chega para ela, para os seus filhos, e fala: vão na vizinhança e busquem o máximo de vasilhas que vocês conseguirem. E aí eles vão, juntam umas vasilhas, e aí eles tampam aquelas vasilhas, e quando os destampam, elas estão cheias de azeite. E aí ele até pergunta assim: não tem mais? Acabou? É só isso de vasilha? Ele: não, é só isso. Então ele foi lá, instruiu ela que ela vendesse esse azeite e com o dinheiro pagasse a dívida que ela tinha. Foi mais uma maravilha. Aí Eliseu e a Sunamita. Sunamita é uma mulher que não podia ter filho. Essa história é mais conhecida. Com essa mulher nós temos 2 milagres operados por Eliseu. Tanto a concepção dela com esse filho, porque ela não poderia ter filho, e Sunamita e o seu esposo, vamos dizer assim, eram como se fossem amigos de Eliseu. Eliseu passava ali direto, eles fizeram um cômodo para Eliseu, quando Eliseu viajava com Geazi, que era o seu ajudante,
Então eles dormiam ali e muito gratos, Geazi e Eliseu conversando, o que será que nós podemos fazer para abençoar essa família? E aí Geazi fala, ela não pode ter filhos. Então o profeta Eliseu, parte dele, ele se dirige à sunamita, essa mulher, e diz a ela que no prazo de 1 ano ela teria um filho, seguraria um filho nos seus braços. Datado 1 ano dali, a mulher teve o filho. O menino mais moço foi trabalhar com o pai, sentiu uma dor de cabeça. O pai mandou o servo levar essa criança para casa. Passou a criança à tarde no colo da mãe, até que morreu a criança. E aí a mulher, sem falar para o marido que a criança tinha falecido, viaja até onde estava o profeta Eliseu e manda chamá-lo. E aí Geazi vai, depois o profeta Eliseu volta também, vai ter com a criança. Geazi não consegue, mesmo usando ali o cajado de Eliseu, não consegue assustar a criança, mas quando Eliseu entra no quarto, ele consegue ali restaurar a vida dessa criança. Então aí já são mais 2 maravilhas feitas através de Eliseu, tanto quando a criança nasce, porque a mãe dele não podia ter filhos, como também quando a criança foi ressuscitada. Mais para frente, nós caminhando aqui no capítulo 4, nós vimos a morte que havia numa panela. Então esses discípulos dos profetas estavam reunidos no acampamento, pegaram uma erva, foram fazer uma comida com essa erva e perceberam que ali, se eles comessem daquela erva, eles morreriam. Então o profeta Eliseu foi usado para, vamos dizer assim, purificar essa comida. Então da panela que havia morte, não passou, pela palavra do profeta, passou a não ter mais morte, e eles comeram a comida e não morreram. Aí no versículo 42 do capítulo 4, 20 pães satisfazem 100 homens, multiplicação de pães, mais uma vez, né? Nós vimos isso no ministério de Jesus. Por isso que eu disse, irmãos, que nós olhamos para personagens, situações do Antigo Testamento e nós precisamos encontrar aqui algo que nos revele algo sobre Jesus, né? Então o ministério de Eliseu é comparado ao ministério de Jesus em suas maravilhas, e esse episódio é bastante simbólico para isso, né? Então 20 pães satisfazem 100 homens. Então ali ele pede para que os seus discípulos entreguem o pão aos homens, né? E da mesma forma como os discípulos de Jesus também ficaram ali, mas é muita gente e pouco pão. Como que nós vamos fazer isso? 5 pães, 100 soldados, soldado com fome, né? Não é qualquer pedaço de pão que satisfaz. Então Eliseu, mais uma vez, manda eles entregarem a comida aos soldados, e os 20 pães alimentam os 100 soldados. Talvez o episódio mais conhecido de Eliseu é a cura de Naamã, né? Um oficial de grandes posses, ele contrai lepra, e então uma escrava diz a ele procurar o profeta Eliseu. Ele vai ao encontro do profeta Eliseu, e aí são os episódios dos 7 mergulhos no Rio Jordão, onde ele também foi curado dessa lepra, né? Então, cura ministrada através do profeta Eliseu. E tem um passo importante depois disso, é que Geazi, depois que Naamã foi embora, ele vai de encontro a Naamã para pedir como se fosse uma recompensa, porque Eliseu já tinha aberto mão. E depois ele ainda mente para o profeta falando que não tinha ido. Então Eliseu também ali condena essa atitude de Geazi, e Geazi acaba contraindo a lepra que antes estava em Naamã, né? Então também aí é um feito de milagre através de Eliseu. Em outro episódio, já no capítulo 6, os homens estão trabalhando ali, cortando madeira, e um homem deixa cair o machado na água. Pelo que a gente lê, dá a entender que ele deixou cair somente a parte do metal. Isso que ele estava cortando, na hora que foi levantar, caiu a parte do metal, e metal não boia, metal afunda, né? Então Eliseu pega um pedaço de madeira, joga no lago, e a parte de metal sobe e o machado volta ali à superfície, né? Mais um milagre feito pelo profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, uma das características do seu ministério, além dessa ajuda aos necessitados, como Jesus, o profeta Eliseu, ele também sempre foi ali usado na questão
vamos dizer política, né? Mas mais questões de Estado. Ali Israel vivia em constantes conflitos e ele também foi usado ali então em situações de guerra, em situações de batalha. Um dos episódios nós passamos aqui por ele, mas nós vamos voltar, que é no capítulo 3, que é um episódio onde 3 reis se juntam, né, para uma batalha contra o rei de Moabe. Então o rei de Israel e o rei de Judá se unem. Nessa época nós estamos falando de um reino dividido, né? Além deles, ainda se juntou mais um rei, que era o rei, deixa eu ver, muito nome aqui no Antigo Testamento, que é o rei de Edom, o rei de Edom. Então junta aí os 3 reis, o rei de Edom, o rei Jorão. Rei Jorão é o filho de Jezabel e do rei Acabe, né? É o herdeiro ali dessa dupla aí que tirou a paz de Elias. Mas tinha Josafá, né? O rei de Judá. A palavra diz que o rei Josafá, ele seguia o que Deus mandou. Então ele era agradável ao coração do Senhor. Então Jorão e Edom não tinham compromisso com Deus, mas Josafá tinha. Então quando eles vão e no meio ali da estratégia de guerra, eles já se veem em uma situação delicada, onde já estão sem água para eles beberem, para os animais beberem. Eles decidem falar com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele é marcante, porque além dele não somente ajudar os pobres, os necessitados, uma característica dele é que ele sabia refletir ali a bondade e a severidade de Deus. Se nós lermos o que ele disse aqui em 2 Reis 3,17, quando os reis chegam a ele, não é 3,17, deixa eu ver, perdão, é 3,13, isso mesmo, 3,13. Olha só como ele veio. Até aqui nós vemos um homem que ajudou muitas pessoas, mas que também em 2 oportunidades, né, refletiu ali a severidade de Deus. Um para com os zombadores e segundo momento para com o Geazi, né? Geazi, o seu discípulo ali, quem ele estava treinando para ser seu sucessor, né, cometeu ali um desvio de caráter e também foi amaldiçoado. Mas olha o que diz aí, 3,13 de 2 Reis. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis e aos entregar nas mãos de Moabe. Então o rei Jorão, né, vai todo esperançoso ali buscar a ajuda do profeta, mas os seus pais eram quem instituiu a adoração a Baal ali dentro do povo de Israel. Então nesse tempo aqui que nós estamos lendo, era uma oscilação ali do povo de Israel, era muito inconstante e muito vinha da influência dos reis que se levantavam. Depois que o reino foi dividido, ora tinha um rei em Israel que seguiu os preceitos de Deus, ora em Judá, ora em nenhum dos dois, ora todos os reis se entregaram à idolatria. Nesse contexto aqui, onde foram levantados tanto Elias como Eliseu, ambos foram levantados para condenar a idolatria, para restaurar a adoração ao Deus de verdade, ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Então Jorão chega a Eliseu e Eliseu de cara condena a ele as atitudes dos seus pais, e ele até diz: o que tenho eu contigo? Se nós lermos todo esse contexto, nós vamos ver que pelo rei de Judá, que eu já li, Josafá, ser um homem segundo o coração de Deus não, fazer aquilo que Deus ordenar a ele, então o profeta Eliseu ajuda esses 3 homens. Então eles vão, tampam os buracos, no outro dia amanhece cheios d'água, né? As tropas vêm aquelas águas vermelhas como sangue, só eles enxergavam assim, e eles fogem porque eles acreditavam que eles já tinham morrido na batalha. E mais um milagre é feito através da vida do profeta Eliseu. Se nós contarmos todas as maravilhas aqui feitas pelo profeta Eliseu, como eu disse, nós vamos encontrar 13. A última é lá no seu depois
da sua morte. Podemos caminhar um pouco aí e podemos ler ali 2 Reis 13. Então, 2 Reis 13, 20. Morreu Eliseu e sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumava invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Então, o episódio é curioso, né? O homem foi jogado numa cova, justamente a cova do profeta Eliseu, e quando ele toca ali os ossos de Eliseu, ele volta à vida, né? Como eu disse, Elias, né, foi ali quem discipulou Eliseu, e o seu ministério teve continuidade no ministério de Eliseu. Ambos tinham o propósito de denunciar esse culto, né, ao Deus Baal. O profeta Elias foi responsável por matar centenas, né, de profetas do Deus Baal, né? Por isso ele foi perseguido, né, por Jezabel, por Acabe, e também por isso ele sofreu por isso, né? Nós vimos um Elias até mesmo melancólico, solitário, né, com medo, afastado, isolado. Nós conhecemos a história de Elias lá atrás, né? Ao contrário de Eliseu. Eliseu já era mais enérgico, ele já tinha amigos, né? Nós contamos aqui a história da Sunamita e do seu marido que abrigavam em sua casa, andava ali com o seu fiel escudeiro Geazi e com outros alunos ali, né? Eu vou chamar de alunos porque diz aqui discípulos dos profetas, né? Andava ali com os seus discípulos também, né? Mas ambos eram zelosos pela obra do Senhor, né? Ambos tinham ali coragem, né? Tinham ali sua integridade. O nome de Elias significa cujo Deus é Jeová. Então até o nome de Elias remete ao seu próprio ministério. Ele foi levantado para condenar ali o culto a Baal, e o seu nome é cujo Deus é Jeová. Já o nome de Eliseu, Deus é salvação. Como eu disse, Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias. E se nós contarmos as maravilhas, nós temos aí o dobro, né? Não por coincidência, né, irmãos? A Bíblia cuida dos detalhes para nós. Mas, como eu disse, nós podemos ver aqui, quando a gente vai fazer um estudo, pelo menos na minha Bíblia de estudo tem, em alguns livros que eu tenho em casa, estudando o Antigo Testamento, geralmente tem um tópico assim, quando tem um resumo do livro, por exemplo, Cristo revelado no livro tal, ou ligação com o Antigo Testamento. Como eu disse, a sombra que nós vimos aqui, nós temos duas sombras claras aqui nesses dois personagens em comparação ao Novo Testamento, a Nova Aliança. Como eu disse, Eliseu, pelas suas maravilhas, nós podemos compará-lo ao ministério de Jesus, o ministério que veio para sustentar muitos que estavam desamparados, muitos que estavam aflitos, promover curas, né, ser um retrato ali da justiça de Deus, mas também do amor de Deus. E nós temos aquele que preparou o caminho para que esse homem viesse. Elias preparou, assim, vamos dizer assim, o caminho para Eliseu no seu ministério. Então Elias é mais comparado como se fosse João Batista, aquele que veio para denunciar o pecado, né? João Batista veio pregando implantando ali o batismo por arrependimento, né? E quem pregava arrependimento, conserto e volta foi Elias. Então a sombra que nós temos aqui do Antigo Testamento para o Novo é nessa aplicação. Por que eu contei toda essa história, todos esses feitos de Eliseu? Porque eu quero pensar com os irmãos no início do chamado de Eliseu, que é o ponto onde nós vamos tirar algumas aplicações para nós nos dias de hoje. Aí eu convido os irmãos a abrirem comigo, agora voltar um pouco aí, nós vamos abrir o primeiro livro de Reis, já ali na parte final, 19 e 19.
Na minha Bíblia diz assim, a vocação de Eliseu. 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, ou a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Como disse, esse e o servia durou 10 anos, aproximadamente, segundo os estudos, 10 anos. Aqui está onde tudo começou. Sem o que aconteceu aqui, nesses textos que nós acabamos de ler, nada do que nós lemos até aqui tinha acontecido. Por isso que eu digo que nós temos algumas aplicações para nós sobre esse início, sobre essa vocação, sobre esse chamado de Eliseu. O primeiro, eu ouvi isso de um outro pastor, diz assim que Deus mudou a visão de Eliseu. Pense comigo na cena que é descrita aqui no versículo 19. Elias chega, Eliseu está com uma junta de bois é um par de bois, puxado ali pelas alças, nos discos de arado ali, arando a terra. Então 11 pares de bois estão à sua frente, com 11 condutores, possivelmente, e Eliseu está ali na última, na 12ª, e ele está atrás dos bois. Qual a visão que ele tinha naquele momento? O traseiro do boi, concorda comigo? Ele estava ali arando a terra nas costas dos bois. Essa era a visão que ele tinha. Simbolicamente, nós podemos entender que Deus o chamou e deu para ele uma nova visão. Ele foi chamado a ver coisas novas, a ter uma nova visão, uma nova perspectiva. E aí eu traço um paralelo de quando somos chamados a andar com Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Da mesma forma como Eliseu passou a ter ali uma nova visão, quando nós decidimos andar com Cristo, nós também temos uma nova visão, uma nova perspectiva, né? Uma nova esperança. É isso que quando nós nos prontificamos a ter essa visão em Cristo, é o que nós temos. Nem sempre nós compreendemos os planos de Deus. É interessante que tem bastante coisa interessante nesse texto. Elias vem, joga a capa no Eliseu sem falar nada, vira as costas e sai, né? Eliseu, sem muitos detalhes, mas ele já sabia o que estava por vir, né? Mas sem muitos detalhes. Eu creio que Deus já vinha trabalhando no coração dele. Quando Elias vem e bota a capa sobre ele já entendeu qual era o chamado que ele tinha, o que tinha acontecido ali. Ele já conheceu, mas ele não tinha muitos detalhes. E a nossa caminhada com Deus, nem sempre nós temos os detalhes das coisas, né? Nem sempre nós conseguimos compreender tudo o que acontece com a gente, né? Seja coisas boas ou ruins, né? As dificuldades que nós temos na vida. Esse dia eu estava conversando com um irmão que infelizmente perdeu o emprego, né? Eu lembro que há um ano atrás, nesse mesmo dia, eu também estava passando por uma situação difícil, né? Sem entender muito bem o que Deus tinha para mim naquela situação toda. Até hoje eu não sei ao certo tudo, mas já consegui compreender bastante coisa. E eu falava para esse irmão, às vezes a gente não sabe qual o propósito de Deus nessas situações, mas uma hora a gente vai saber, né? Eu falei para ele, às vezes a gente não entende agora, a gente está com o coração triste, aflito, mas uma hora a gente consegue compreender qual o propósito de Deus para aquilo. Assim foi com Eliseu, né? Talvez as pessoas que olhavam ali, vamos supor que tinha ali 11 homens trabalhando com Eliseu, olharam aquela cena e não conseguiram compreender. Então, o cara vem, joga a capa, o outro
sai correndo atrás dele, depois volta, dá um beijo na mãe, no pai, depois faz um churrasco aqui e vai embora, né? Mas Deus tem um propósito, mesmo que nós não saibamos ali os detalhes, tudo não se revela ali no primeiro momento, né? Mas com o passar do tempo. Outra situação, irmãos, é a renúncia que Eliseu teve que fazer. Quando nós falamos de renúncia, nós lembramos de Abraão, né? Eu lembro de Abraão e lembro também de Estevão. Abraão, irmãos, tinha ali um filho que ele tanto desejava e ele foi colocado à prova sobre a renúncia desse filho. Eliseu teve que renunciar à própria vida em amor a Cristo. E a Bíblia nem fala que ele chegou a andar, que ele viu a Cristo, que ele conheceu a Cristo. Ele andava com os discípulos de Jesus. Mas por amor à palavra de Jesus, ele renunciou à própria vida. Eliseu teve que renunciar. Se os pais dele tinham pelo menos ali 24 bois, né? A família dele provavelmente era uma família com boas condições financeiras. Talvez ele ali era o chefe daquelas juntas de bois ali, ele era o responsável por cuidar dos negócios da família, né? Mas ele teve que abrir mão para cumprir ali o chamado que ele tinha acabado de receber de Elias. Outra situação, irmãos, que nós podemos verificar aqui é o seu coração grato. Nós vimos aqui que Eliseu ele foi levantado para suprir muitas necessidades, curar pessoas, né? Ele pega ali uma viúva com situações financeiras ruins, ele vai lá prover para ela ali o dinheiro para ela poder quitar a sua dívida. Mas nós já vimos que o coração dele era inclinado para ajudar, era um coração grato desde antes, porque ele pega aquela junta de bois, ele pega a madeira que estava sendo usada para arar a terra, ele faz uma fogueira e ele sacrifica aqueles bois, ele assa a carne e ele não come, ele dá para o povo, é o que a palavra de Deus diz. Então ele oferta aquilo que ele tinha, como também um sinal ali de encerramento de ciclo, né? Nós estamos falando de renúncia, e então isso também é um sinal ali bastante simbólico, né? Que ele renunciou, então ele fechou ali, acabou ali aquela situação, né? A partir daquele momento ele ia viver uma nova vida, ele saiu com Elias. É interessante essa questão da gratidão, né? Com essa parte de ajudar as pessoas. Tem uma música que eu gosto, depois os irmãos podem procurá-la, chama-se Pequeninos. Nos chama Pequeninos, cantor Mauro Henrique. E essa letra fala sobre isso, que quando eu abracei, foi que te encontrei. Ele está falando assim, quando se faz, se o seu coração está disposto a fazer boas obras, a ajudar ao necessitado, por isso que ela chama pequeninos, né? Fala dos pequeninos para Cristo. Quando você está disposto a ajudar essas pessoas, é que você realmente entende a Cristo, você vê a Cristo. Porque nós sabemos, né? Não tem como nós sermos de Cristo e as boas obras não estarem enraizadas dentro do nosso coração, né? Nós somos chamados para essas boas obras. Elas não são capazes de nos salvar, mas nós não conseguimos ficar indiferentes, né, a essas situações, uma vez que nós temos essa nova visão que nós estamos falando, a partir do momento que nós andamos com Cristo, né? E Eliseu sempre teve esse coração voltado para ajudar. Os irmãos depois ouvem essa música, ela não tem um ritmo tão assim, é um ritmo mais voltado assim pro rock, assim, né? Mas é uma música com a letra muito forte, né? Chama-se Pequeninos. Mas além disso também mostra a honra que Eliseu tinha. Eliseu, compreendendo aquilo que Elias tinha acabado de fazer com ele, ele vai até o profeta e, como se diz assim, eu posso pelo menos dar um abraço no meu pai e na minha mãe para a gente ir. É como se ele estivesse falando isso para Elias. Então Elias, na minha tradução aqui, fala assim, né? Você já sabe o que eu fiz. Diz assim, ó, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. E na maioria das outras versões é uma pergunta, mas é uma pergunta quase que uma afirmação, né? Vai, você sabe o que fiz contigo. Então ele vai, pelo que tudo indica, vai e com um sinal de gratidão, de honra,
né? Por todo esse tempo que, pelo jeito ali, ele estava sobre os cuidados dos seus pais, trabalhando para os seus pais, como sinal de honra ele vai, volta e agradece aos seus pais, honra seu pai, sua mãe, e então ele toma posse ali do ministério e vai ali, então se preparar, né? Se preparar para o seu ministério junto com Elias. E ainda a última, o que mais chama a atenção é essa sensibilidade que ele tinha. Como eu disse, as pessoas ao redor dele poderiam estar confusas ali, né? O que tinha acabado de acontecer? Uma capa sobre ele, mas ele, como estava com o coração sensível, de pronto ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele entendeu, ele devia seguir Elias para ser levantado o seu ministério. E mostra também uma disposição, né? Uma disposição em trabalhar, tanto para Deus, no momento que chegou a hora dele assumir ali esse papel, né? Assumir esse chamado e caminhar com Elias, quanto antes. Quando Elias chega para fazer essa atitude com Eliseu, Eliseu não está de braços cruzados, não está parado, ele está trabalhando, né? Trabalhando com os negócios da sua família, com as suas juntas de bois. Então, irmãos, o profeta Eliseu nos deixa aí vários ensinamentos, mas principalmente nesse chamado, nessa vocação, como diz aqui na minha Bíblia. A vocação do profeta Eliseu é algo que nós tiramos bastante ensinamentos para nós nessa noite. E vale destacarmos, se ele não tivesse entendido, se ele não tivesse aceito, se ele não tivesse essa disposição de assumir esse chamado, nenhuma das coisas que nós lemos lá na frente, machado flutuando, poços de água cheios d'água, né? ajuda em batalha, criança nascendo de mãe infértil, criança sendo ressuscitada, nada disso teria acontecido. Leproso, comida com veneno, nada disso teria acontecido. Tudo isso só foi possível porque ele aceitou o chamado que Deus tinha para a vida dele. Amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa administração de hoje. Vamos orar mais uma vez para nós estarmos encerrando nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que se revela a nós. Obrigado, Amém. Senhor, pelo estudo de hoje. O Senhor nos fez refletir sobre a vida do profeta Eliseu, a vida do profeta Elias, que foram homens que o Senhor levantou, Pai, num tempo difícil. Muitos sofreram perseguições, ó Pai, mas o povo precisava, ó Deus, ouvir e voltar, Pai, ao Senhor. Ouvir que o Senhor era o Deus daquele povo, assim como o Senhor é o nosso Deus hoje. E nós queremos também, Pai, fazer a Tua vontade. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.